Olá, amigos do Momento Imobiliário, bom dia. Hoje, 27 de fevereiro, na quinta-feira, hoje recebendo nosso amigo Gustavo Zanotto, né, Siqueira. Um prazer estar com você aqui, Gustavo. Joia, Isso prazer é mesmo. todo meu. Prazer é todo meu de estar com vocês aqui. Vocês que são pessoas que eu gosto bastante, a gente já tem um convívio, um contato de algum tempo já, Sérgio, Henrique, obrigado então por me dar essa oportunidade de falar com a audiência do Momento Imobiliário. E eu vou dizer o seguinte: demorou, mas chegou o convite. Eu estava esperando ansiosamente para estar com vocês, porque muita gente boa já passou aqui. Eu falei, pô, será que o Sérgio e o Guerra não vão me chamar para essa conversa, né? Mas estamos aqui, vamos papear, vamos falar, Sérgio, vamos falar. Excelente, Gustavo. Excelente. Eu agradeço aí a tua compreensão, mas ó, você está toda semana, quase dizer, no mínimo todo mês aí na nossa lista aqui. Eu estava esperando a oportunidade certa, porque você é alçado aí para muitos eventos importantes no Brasil, fora do Brasil. Aí o Anjo da Guarda me avisou que foi seu aniversário dia 7 de fevereiro. Parabéns, saúde, tudo que você merece, meu irmão. Tá? Parabéns, parabéns. É isso aí. Aí eu falei, vou ligar logo, vou ligar no dia do aniversário, um pouco depois, porque aí, quem sabe, a gente ganha um presente. Fomos presenteados, Guerra. Olha que maravilha. É isso aí, é isso aí. Não, eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. E o aniversário passou muito bem, foi bem tranquilo. Pena que acontece só uma vez por ano, ou melhor, deveria acontecer duas vezes por ano, porque assim você ganha mais presente, né, Sérgio? Excelente, excelente. E como fomos agraciados aqui, presenteados, Gustavo, a gente acompanha a sua atuação aí há mais de 20 anos, o reconhecimento que o mercado, pelo seu trabalho, te dá pela toda a genialidade que você tem aí com o marketing, com a tecnologia, acompanha o ecossistema da inovação e consegue executar todo o planejamento necessário para que empresas, empresários, investidores tenham sucesso no negócio. Uh, nessa composição toda que você tem, você pode dar um resumo para nós aí do Gustavo Zanotto, como você chegou, e principalmente tem uma definição de inovação, que eu tenho certeza que você tem isso muito mais, de uma forma muito mais completa do que a gente pensa que é inovação. Por Muito favor. bem, Sérgio. Bom, meus amigos, eu vou resumir então 25 anos em praticamente 3, 4 minutos aí, tá? Tá Eu bom. venho de família de engenheiros, eu fiz faculdade de engenharia civil, e quando eu tinha uma outra atividade profissional, quando ela se encerrou, e eu estava infeliz, eu não queria mais continuar fazendo o que eu fazia antes, eu bati na porta da casa do meu pai e pedi emprego. Falei, pai, pô, tenho aqui um diploma, engenheiro civil formado, eu preciso trabalhar, eu preciso recomeçar minha vida profissional. E foi aí que eu pude acessar pela primeira vez o mercado imobiliário. Mas acontece o seguinte, Sérgio, antes de eu ir para esta função de trabalhar dentro de uma construtora, de uma incorporadora na cidade de Campinas, eu morei nos Estados Unidos, morei durante 6 meses nos Estados Unidos, e eu conheci o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então, aqui eu quero Perfeito. deixar um parênteses aqui, que eu não comecei de uma forma tradicional, trivial, trabalhando em uma construtora. Eu morei nos Estados Unidos, morei numa cidade chamada Des Moines, que fica é a capital do estado de Iowa, lá em cima, no norte dos Estados Unidos. E eu comecei a enxergar obra, comecei a ver canteiros de obras, comecei a visitar imobiliárias, comecei a querer conhecer um pouco mais sobre esse mundo. E daí eu vim ao Brasil e pedi emprego. E fui trabalhar numa pequena construtora da cidade de Campinas, que eu sou de Campinas, e comecei então desse primeiro emprego a ter o segundo, terceiro e subir de carreira, como a gente diz, né? Eu fiz Sim. parte da PDG, trabalhei na PDG, construtora PDG, na época que a PDG tinha a maior operação imobiliária do Brasil, ali nos anos 2008, 2009, que atingiu os 9 bilhões em vendas de VGV naquela época. Foi assim, um número gigantesco para o nosso mercado, pelo momento que a gente vivenciava. Hoje é até mais fácil atingir esse número, né?
Depois passei Sim. por Tecnisa e, por fim, eu tive uma posição muito boa dentro da Cirela, onde eu pedi demissão ali no ano de 2014 e fui tocar a vida de empreendedor. E nessa vida de empreendedor, eu abri uma consultoria para ajudar incorporadores a pensar lançamento imobiliário. Então, eu sempre fui um profissional do mercado primário. Eu nunca me aventurei no mercado de terceiros, apesar de que toda a minha rede de relacionamento ao longo desses últimos 20 e poucos anos aí vive do mercado de avulso, do mercado de terceiros, imobiliárias, corretores. Eu fiz muitos amigos nesse meio tempo todo, exatamente por conta dessa outra função que eu exerço no setor, que é de levar conhecimento através de eventos. Então, cada cidade que eu passo, eu conheço mais pessoas, cada cidade do Brasil que eu visito, eu conheço mais empresas. E desde então, ali de 2014 para cá, eu já contabilizei aqui, eu já falei com mais de 100 mil profissionais imobiliários Parabéns. em diversos eventos, e sempre naquela temática do marketing, da inovação, da tecnologia. E tem uma coisa aí muito legal, Guerra e Sérgio, a comentar. Chegar numa posição como essa de falar sobre tecnologia e inovação é algo muito difícil, tá? Eu vou dizer para vocês aqui que não é fácil você criar a cultura nas empresas do nosso setor de pensar inovação e pensar o uso de tecnologia. Nós ainda somos muito tradicionais. Nós ainda empilhamos tijolo, areia e cimento da forma tradicional e é difícil você trazer a visão da inovação para esse nosso setor. Apesar que, dos últimos 2, 3 anos, eu tenho visto essa mudança acontecer. Então, eu tenho conversado mais com alguns incorporadores, com construtores, que me dizem, Zanotto, vamos lá, o que tem de novo? O que está acontecendo? Tem mudança? Vamos ter impacto? Tem novas ferramentas? O mercado está pronto para assumir essa visão da inovação? E aí a resposta que eu deixo para todo mundo é a parte dessa pergunta que você me fez, Sérgio, que é qual é a minha definição de inovação? E Perfeito. quando eu digo para o incorporador que para ele inovar, ele precisa executar, é aí que eles ficam querendo em saber mais do que é executar. Então, para mim, hoje, Gustavo Zanotto, a grande definição que eu tenho de inovação é: inovação está no ato de executar. E quando você toma a decisão, a iniciativa de executar algo diferente daquilo que você já faz, é aí que você está passando pelo processo de inovação. E dentro desse processo de inovação, a gente tem que entender que para você ser um profissional ou uma empresa que fala de inovação e que entende o quanto a inovação é benéfica para o seu negócio ou para as pessoas que você vai impactar, você precisa assumir riscos e entender que é melhor errar agora do que acertar do modo errado lá na frente. Errar agora faz com que você tenha cada vez mais acertos lá na frente, quando você consegue conversar de forma correta e objetiva com o seu público, com a cidade na qual você está preparando um empreendimento, a maneira como você faz a transação imobiliária. Eu disse, acertar lá na frente. É melhor você errar agora do que acertar lá na frente, porque tem muita gente que está fazendo do jeito certo por caminhos errados. Então, a inovação tem isso. A inovação tem essa questão de você pensar menos e executar mais. E aprender que o erro de hoje possibilita que você tenha ganhos exponenciais lá na frente, tá, Sérgio? Legal, Excelente. Gustavo. Vamos falar o seguinte: você tem divulgado bastante sobre essas novas tecnologias aí da tokenização, blockchain, NTFs, né? Como você vê o atual momento dessas tecnologias aqui no mercado nosso, no mercado imobiliário nosso? Guerra, é super interessante você me fazer esse questionamento e muito oportuno também, pelo seguinte. Quando a gente fala da blockchain, a gente tem que contar uma rápida história. A blockchain ela surgiu junto com as criptomoedas, né? Porque a blockchain é o sistema que roda a criptomoeda, onde ela tem ali o seu mecanismo de transação, está dentro de uma blockchain. Então, as criptos, todas elas têm a sua própria blockchain ou utilizam da blockchain de outros para rodar e fazer as transações. Mas o setor imobiliário, quando você fala, vamos começar a acessar a blockchain
para que nós possamos ter um mercado mais transparente, um mercado sem atritos, um mercado onde o processo de ponto A para ponto B ele se faz de uma forma mais fluida. O que acontece? A primeira coisa é que quem está inserido no nosso setor e ouve falar de blockchain começa a pensar: nossa, vou ser substituído. O que eu faço hoje não tem mais valor. Como é que eu vou continuar trabalhando nesse mercado se vai ter um sistema que controla tudo? A blockchain nada mais é do que algo que passa confiança para o mercado. E aqui eu não estou querendo dizer que a gente tem profissionais e empresas que não são confiáveis. Muito pelo contrário, todos nós aqui conhecemos muitas empresas de história, de experiência, de essência, que têm muita confiança junto ao seu mercado, né? Mas a blockchain ela surgiu exatamente no imobiliário para que ela possibilite que todas as pessoas que estejam hoje integradas ao que a gente chama venda imobiliária possam saber exatamente o que está acontecendo em tempo real quando alguém que tem uma propriedade deseja vender essa propriedade para uma outra pessoa. E os intermediários todos participam do processo de forma muito ativa. Eles sabem exatamente todos os caminhos e todos os percalços que tiveram para que uma transação aconteça. Por outro lado, o que a blockchain possibilita hoje, além da confiança, é a rapidez. Transações imobiliárias que levam 30, 60, 90 dias, com o uso de uma blockchain, elas podem ser feitas em questão de minutos. De verdade, minutos. Eu posso hoje ter um imóvel, o Sérgio quer comprar esse imóvel que eu estou vendendo, eu posso acessar via blockchain as informações bancárias do Sérgio, saber se ele tem capacidade de pagamento, saber quais são as condições que ele apresenta hoje para me trazer segurança na transação, e da mesma forma, eu como vendedor, ele pode acessar as minhas informações e saber exatamente o que eu tenho para oferecer, ele pode saber exatamente como é a vida útil desse imóvel, a saúde desse imóvel, se tem algum problema de documentação, se tem algum problema judiciário, enfim. A blockchain, ela possibilita que nós tenhamos uma visão muito simples e muito transparente do processo. E isso, simplicidade e transparência, gera confiança. É o que todo mundo quer hoje quando você fala de transação imobiliária. Todo mundo quer ver simplicidade e transparência, né? Além da confiança. Por exemplo, dentro dessa sua pergunta também, Guerra, a gente tem a questão da tokenização, que é algo que as incorporadoras assumiram hoje como uma possibilidade de se fazer bons negócios e permitir que mais pessoas acessem a questão do investimento imobiliário, não precisando comprometer muito capital. Então, o Brasil hoje tem alguns exemplos de incorporadoras que já fazem tokenização de parte do seu VGV ou de algumas unidades dos seus empreendimentos, e com isso eles recebem um dinheiro rápido, um dinheiro novo, não precisa comprometer fluxo de caixa ou comprometer banco, e você tem algumas dezenas de milhares de investidores garantindo que aquele negócio vai acontecer e permitindo que aquele negócio aconteça. E eu, felizmente, posso dizer para vocês que hoje eu faço parte do Conselho Consultivo da Projet Incorporadora de Passo Fundo. E nós estamos com uma iniciativa de tokenizar VGV de um dos nossos empreendimentos, que vai ser lançado agora nesse primeiro semestre. Então, eu estou por trás desse processo e estou garantindo para quem nos ouve aqui que isso é possível de ser feito, e isso gera valor tanto para o empreendedor, o incorporador que está definindo o empreendimento, quanto para quem assume e compra uma parte desse ativo digital. Porque existe regulamentação, os cartórios estão trabalhando em favor disso, tem a incorporadora que está garantindo o bem. Então, acho que assim, Sérgio, resumindo tudo isso que a gente está falando aqui, num próximo ano, talvez 2, 3, nós vamos começar a ver muito mais incorporadores também oferecendo empreendimentos tokenizados, e o nosso corretor de imóvel, que antes era apenas o corretor da venda do tijolo, areia e cimento, passa a ser também um corretor da venda do token. Então é mais uma possibilidade para o nosso corretor de imóvel hoje fazer dinheiro, fazer negócio, porque ele não vende apenas o imóvel, ele pode vender o imóvel, que é o ativo real, e pode também vender o ativo digital, que é o token, que é essa fração de um VGV, a fração de uma unidade. Então eu vejo um caminho muito seguro. E eu não diria que seja para agora, tá, Guerra? Eu acho que nós vamos levar ainda mais uns 3 anos, 4 anos para a gente ter a adoção definitiva desses sistemas da blockchain e da tokenização para ser algo palpável, algo que todo mundo vai ter ciência do que é, como funciona,
e de como tirar proveito disso. Existe também, né, Excelente. Gustavo, uma questão até cultural, né? O mercado imobiliário, os clientes hoje, né? Nós aqui, né? Nós estamos ouvindo falar nisso, estamos no meio, nós estamos no mercado, né? Mas se você pegar a grande parte da população, nem imagina o que é isso, né? Então, ele está acostumado eu vou comprar um terreno, vou comprar um apartamento, eu vou até lá, eu assino uma pilha de papel, né? Toda aquela coisa, né? Levo o contrato para casa para ler, toda aquela situação, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela já está aí, né? Se quiser implantar ela amanhã, sem problema. Mas o problema é você vencer exatamente isso que você falou, né? Vencer a resistência, que ainda vai existir um pouco de resistência, né? Existe, né? E os incorporadores, que já são os mais tradicionais e antigos também, mudar a cabeça deles, né? Também nessa questão, né? Eu gosto de complementar essa nossa fala dizendo o seguinte, Guerra. O investidor imobiliário, aquele que acessa o mercado imobiliário com esse fim de investimento, ele já deve ter feito de tudo. Ele já deve ter comprado terreno para construir e Uhum, vender. uhum. Ele já deve ter feito comprado um apartamento na planta, esperado esse produto ser entregue para viver de renda. E ele já deve ter acessado fundos imobiliários, já deve ter acessado bolsa de valores, né? E ele está acessando agora mais essa modalidade de investimento, que é comprar token. Então, a gente vai ter uma diversificação hoje para quem olha para investimento, uma diversificação cada vez maior. Eu diria que pode surgir até outras mais para frente, tá? Uhum. Dessa questão de token e do uso da blockchain, pode surgir outras formas de investir, mas o que a gente tem claro mesmo é, reforçando o que você falou, o processo cultural no Brasil não permite que a gente tome decisões precipitadas. O Brasil, gigante do jeito que ele é, e eu viajo o Brasil todo, meus amigos. Eu vou para baixo para cima aqui desse Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul. E eu posso dizer para vocês que são poucos ainda os incorporadores, que assumiram o risco da inovação, como a gente comentou no começo aqui, e disseram: eu vou entender o que é isso, eu vou estabelecer uma vontade de criar algo desse tipo, porque eu sei que o meu cliente no futuro ele vai buscar por isso, tá? E a gente tem que entender que mais pessoas estão acessando o mercado imobiliário hoje do que há 10 anos. Mais pessoas entram hoje. Esses jovens que a gente acha que não acessam o mercado, que não compram ou que não investem, eles estão fazendo isso muito mais do que eu fazia há 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que pensar assim que existe um novo público acessando o mercado, um novo público que está interessado em tecnologia, e é para eles que a gente tem que abrir os olhos em algum momento. Eu. Excelente, excelente, excelente. E, Gustavo, vários insights aí na sua fala traduzem para nós aqui. Eu e o Guerra, a gente fica insistentemente conduzindo o nosso objetivo aqui para que profissionais, para quem está entrando no mercado, empresários de sucesso, aqueles que estão começando, conduzam todos os processos necessários para dar certo. E tem uma publicação no seu Instagram que você coloca assim, ó, o futuro das cidades é traçado hoje. Como é que você percebe o mercado imobiliário quanto a planejamento urbano para poder sair na frente, Gustavo? Que é exatamente aqui o nosso desafio também de trazer o setor público para essa reflexão e para esse preparo. Por favor. Essa é uma pergunta também muito legal de ser respondida e de mais de importância eu daria para ela, tá? Porque, assim, Sérgio, por muito tempo, a gente vê esses lançamentos de mercado primário e a única coisa que você consegue enxergar num lançamento de mercado primário é quem faz o mais alto, quem faz o mais bonito, quem quer impactar melhor a imagem da empresa ou do empreendimento. Mas você não tem visto muitos empreendimentos surgirem hoje com uma definição do cuidar da cidade, de olhar para a cidade. E eu posso dizer isso claramente para vocês que, como eu já mencionei aqui, eu viajo muitas cidades no Brasil
E são poucas as cidades onde eu vejo um incorporador que diz: não, eu vou pensar em desenvolver esta área aqui, porque eu sei que se eu trouxer um empreendimento com essas características X, Y, Z, pensado no meu público e escutando o poder público, tá? Pensado no cliente consumidor e escutando o poder público, eu consigo desenvolver essa área de uma forma mais regular, aonde eu impacte cada vez menos o ambiente, impacte cada vez menos as questões hoje socioeconômicas. E o que eu quero dizer com isso? Eu canso de visitar empreendimento que o incorporador ele se preocupa com o pedaço da calçada dele, à frente do lote dele. O do lado, se tem uma calçadinha quebrada e tudo mais, ele não quer nem saber de consertar, ele deixa, ele fala, isso aqui não é meu, deixa que o outro se resolva. Então ele olha de fora para dentro só porque é dele, ergue um empreendimento e muitas vezes ele não está pensando em quem vai consumir aquele empreendimento. E muitas vezes eu vejo diversos lançamentos feitos no achismo. Bom, se essa localidade está pedindo 3 dormitórios, está na hora da gente fazer um empreendimento de 3 dormitórios. Mas o poder público, Sérgio, ele tem o olhar hoje mais de pensar o desenvolvimento da cidade. O poder público ele precisa conversar com as empresas que estão pensando em desenvolver empreendimentos e chegar num meio termo do seguinte: o que a cidade precisa que esse empreendedor pode resolver de problema, tá? Tem vários debates acontecendo em diferentes instâncias, diferentes câmaras de vereadores, em diferentes municípios, que está sendo discutido plano diretor, que está sendo discutido como cada um dos incorporadores pode trazer produtos e se beneficiar disso. Mas quando eu escrevi assim, o futuro das cidades acontece hoje, é porque não adianta você subir uma torre agora e deixar essa torre para o futuro sem entender como que um empreendimento se conecta com a comunidade. Como que você gera valor para a comunidade. O tijolo, areia e cimento, por mais bonito e mais cheio de arquitetura e design que ele tenha, ele precisa falar com a comunidade. E quando eu estou dizendo falar com a comunidade, eu não estou falando com um grupo específico, eu estou dizendo falar com o entorno. Sim. Quando você pega exemplos de outras cidades no mundo, você vê grandes exemplos de empresas privadas que, junto com o poder público, encontraram áreas precárias e criaram ali um novo desenvolvimento urbano. Repensaram a cidade, trouxeram vida para aquele lugar, trouxeram investimento para aquele lugar, porque houve o diálogo. E é o que eu mais quero hoje, quando a gente fala com os incorporadores, é que eles sentem à mesa, todos os incorporadores de uma mesma cidade, todos, tá? Tem que parar com essa coisa da concorrência. Ah, porque ele levantou um edifício de 600 metros, eu vou fazer um de 1 quilômetro. Ah, porque ele fez um de 3 dormitórios aqui, eu vou fazer outro para concorrer. Eu acho que a cabeça do incorporador brasileiro precisa ser muito mais voltada ao coletivo do que ao individual. E eles precisam muito conversar com quem define as regras de uma cidade, com quem define as leis de uma cidade. Então, sentar os incorporadores todos e conversar com o prefeito, com os vereadores e chegar num meio termo de o que se pode fazer, é isso que eu quis dizer ali naquela minha postagem. Quem tiver a oportunidade de ler o artigo que eu escrevi vai ver que eu não estou dizendo que um está errado e o outro está certo. O que eu quis dizer é a gente precisa repensar as cidades, porque as cidades por muito tempo foram pensadas para o asfalto, para os carros. E as pessoas que estão consumindo hoje produtos imobiliários, o que elas mais querem é liberdade, tranquilidade e uma certa segurança para transitar por entre as ruas do seu bairro, da sua cidade. Então a gente tem que entender o seguinte: de que forma um empreendimento hoje imobiliário ele gera valor para uma comunidade e ele se mantém atual pelos próximos 100 anos. Porque a geração que chega hoje para consumir produto imobiliário, ela vem com uma outra configuração. Nós já falamos aqui, ela vem com uma outra configuração. Ela não compra apenas tijolo, areia e cimento. Ela está comprando mais do que design, ela está comprando experiência, ela está comprando a história de uma marca, ela está comprando um produto que seja feito e seja dedicado aos padrões de consumo dela. Então, por aí, a gente tem aí muito tempo ainda de debates, discussões diversas, para se chegar, então, nesse ponto comum entre o poder público e o privado e como eles podem trabalhar em comum.
Maravilha. Maravilha ouvir isso de você, Gustavo. Até porque nós, e eu sou aqui, eu, Guerra, somos muito privilegiados porque o setor público está aqui, numa cidade de 150 mil habitantes, onde nós somos Botucatu. Então, nós pegamos duas gestões, uma anterior aqui, João Cury, que foi reeleito, então ele teve 8 anos para poder trazer uma mentalidade bem de desenvolvimento para a cidade, importante. E na gestão seguinte, ele conseguiu fazer um candidato, que foi o Pardini, que também exercitou duas gestões com aquele cuidado da gestão com olhar administrativo, sabe o custo do dinheiro, sabe o custo do imposto para o cidadão na cidade, melhorou os equipamentos públicos, enfrentou aqui uma catástrofe local em Botucatu que derrubou numa chuva mais de 40 pontes. Ele reconstruiu isso tudo, pegou a pandemia, e a gente está falando de gestores públicos responsáveis, cuidadosos, né? Que escutam a população e executam isso com maestria. E na gestão agora que a gente começa a ter, a gente teve o privilégio de conseguir trazer o prefeito eleito aqui para a bancada do Momento Imobiliário e ele se expôs com toda a transparência importante e está trazendo aí, de repente, um olhar para a cidade, também de desenvolvimento e, principalmente, assim, de fazer o desenvolvimento da cidade com consistência crescente, mas o setor público ouvir é uma raridade, a gente se sente aqui muito privilegiado, mas numa cidade de 150 mil habitantes, talvez outras cidades de 150 mil comecem a propagar isso com mais eficiência, como você disse. Por que que o empresário não monta uma agenda trimestral com o setor público? Todo mundo senta para um café, trocar ideias, dar risada, aí falar com a seriedade que o setor público precisa. Fundamental sua fala, fundamental. Exato. Eu vejo mais também aí, Sérgio e Guerra, que assim, tem alguns exemplos que eu posso trazer para vocês de algumas iniciativas que estão sendo feitas pelo Brasil. Eu vou citar, por exemplo, Goiânia. Goiânia é uma praça hoje em grande crescimento, já não é de hoje, né? Já tem uns bons anos que Goiânia é uma praça que está crescendo demais. E não só em produto imobiliário, mas crescendo de verdade na questão do agro e atraindo olhares de investidores estrangeiros para aquela cidade. E ali a gente tem um exemplo de 15 incorporadores que se juntaram em um grupo, que todos os meses eles se reúnem para debater mercado. Então, existe isso, ó, está acontecendo, tá? Eu faço parte desse grupo, eu sou o único integrante de fora de Goiânia que faz parte desse grupo. E todas as vezes que existem essas reuniões, os temas são diversos, existe sempre um tema a ser colocado ali, mas também tem a roda de conversa dos incorporadores. Eles sabem o que cada um está fazendo, eles sabem como são as estratégias e o que se pretende ser feito. Por que isso? Porque eles estão preocupados, sim, em transformar Goiânia na cidade de desejo de todo mundo. Eles querem que o Brasil olhe para Goiânia e fale assim, não é só um prédio bonito. Eu tenho qualidade de vida, eu tenho uma cidade bem planejada, eu tenho empreendimentos que, além de boa arquitetura e bom design, tem um empreendimento que foi conversado do porquê de estar ali. E se vocês forem a Goiânia hoje, eu me surpreendo cada vez que eu vou para lá. Mesmo com a grande quantidade de lançamentos que a cidade tem, e eu vou dar um exemplo aqui, em agosto de 2024, houveram 29 lançamentos na cidade. 29 novos empreendimentos foram lançados na cidade. Desde empreendimentos Minha Casa Minha Vida até altíssimo padrão. Janeiro agora eu estive em Goiânia, janeiro de 2025, e na semana que eu estive em Goiânia, houveram 15 novos lançamentos na cidade. A cidade é um canteiro de obra. Um canteiro de obra. Mas tem absorção. Por que tem absorção? Porque se pensou o desenvolvimento da cidade, então a conversa do poder público, mais essa visão dos incorporadores locais, distribuindo informação, distribuindo o conhecimento que eles têm hoje de quem é o público consumidor, do que querem, eles conversam ali com o poder público, entendem as diretrizes da cidade, e você vai hoje a Goiânia, quem mais compra Goiânia é quem é de fora.
Você vê Ó, Brasília por conta da proximidade, você vê Mato Grosso do Sul, por conta da questão do agro, São Paulo está comprando demais a cidade, e você percebe o quê, né? Quando você faz um planejamento adequado às necessidades de uma cidade, e você repensa o urbanismo em si, você atrai olhares de fora. E você começa a ver empresas multinacionais chegando em Goiânia hoje, aportando capital e deixando ali sua marca. Você vê o investidor imobiliário cada vez mais investindo em empreendimentos na cidade. Você vê o comprador de segunda moradia, talvez de primeira, ou então alguém que quer ter um empreendimento para renda, aportando dinheiro em Goiânia. Esse é o nosso mercado. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Mobilizar as cidades em torno do bom desenvolvimento urbanístico e imobiliário. Mas para isso a gente precisa ter um poder público com visão de futuro e ter empreendedores com visão de futuro também. Porque não adianta eu fazer uma lei para hoje que ela não vai funcionar para daqui 100 anos, né? E também não dá para pensar 100 anos. A gente tem que ir pensando em alguns períodos de tempo, mas é importante a gente ter poder público olhando para frente, entendendo a nova dinâmica de consumo e de consumidor, e empreendedores desenvolvendo empreendimentos que façam sentido para a cidade. Porque senão não adianta a gente levantar cada vez mais torres, a gente vai adensar uma cidade e vai causar cada vez mais problema. Já visto São Paulo, eu estou em São Paulo. Tem avenidas e ruas em São Paulo que você não consegue mais transitar de carro. Para andar 1 quilômetro, você leva 40 minutos. Faz sentido eu ter 5, 6 lançamentos na mesma avenida e ficar parado no carro 40 minutos? Não faz, né? é isso. É, sem dúvida, né? E, Gustavo, você poderia falar para a nossa audiência aqui, falar para a gente a questão das branded residences, a exemplo do Ritz-Carlton, do W Residences, Armani, Bulgari, Emiliano, e dos branded condos, né? Pininfarina, né? O Senna, Emiliano, Lamborghini, e cujos empreendimentos estão acontecendo em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco. E qual o perfil de clientes, né, e a demanda se encaixam no mercado? Muito bom, muito bom, muito bom, Guerra. Esse é um tema que eu adoro falar, esse é um tema que eu tomo bastante tempo para falar, só que aqui eu vou procurar ser o mais rápido possível para deixar essa resposta bastante concisa, porque esse é um tema que eu tomei conhecimento em 2015, então não é de hoje que eu tenho convivência com esse tema. A primeira vez que eu vi uma marca assinar um empreendimento imobiliário foi há 10 anos. Eu fui a Miami com um grupo de corretores. Eu organizava essas imersões, ainda organizo, agora que vai fazer 10 anos, eu tenho uma indo para Miami e outra indo para Montevidéu, Punta del Este, tá? Depois eu vou liberar essa informação para vocês, Sérgio, para que vocês possam Bacana. passar para a sua audiência também. E eu, em 2015, eu fui conhecer alguns empreendimentos e me deparei com Casa Armani, por exemplo. Casa Armani, a marca Armani, né, o Giorgio Armani assinando um empreendimento imobiliário. Conheci Porsche, Porsche Design Tower. Ao longo desses 10 anos, eu vim conhecendo algumas marcas interessadas no setor imobiliário. Ritz-Carlton, Bulgari, Ferrari, a Pininfarina é um escritório de design, né? E eu tive a satisfação de participar do primeiro Pininfarina que aconteceu aqui em São Paulo, pela Cirela, ali 2013, 2014. Eu meio que participei do projeto, mas não dei continuidade nele. Então, assim, quando você entra nesse meio e você quer entender o que as marcas estão fazendo para acessar o mercado imobiliário, a primeira coisa que me vem de entendimento disso tudo é que o mercado imobiliário foi a última fronteira, vou dizer, a última barreira que essas marcas tiveram para se perpetuar, para continuar sempre eternas. Pelo seguinte, exemplos hipotéticos. Você vai comprar um carro da Mercedes, você comprou esse carro hoje, daqui 5 anos você passa esse carro para frente, talvez, até aí você compra um outro Mercedes, ou você compra uma Porsche, enfim, tudo depende do momento de vida da pessoa. Quando uma mulher acessa uma loja, uma Gucci, por exemplo, e compra uma bolsa, um vestido, essa bolsa, esse vestido, ela vai usar pelos próximos 2, 3 anos, depois ela busca uma outra peça do vestuário. E aí para pensar comigo.
tudo isso que a gente está vendo de produtos e serviços dessas marcas, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando chega ao fim dele, você busca um outro item para repor aquele que você já tinha, que já estava desgastado, que já era mais antigo. Né? Mas quando você olha para o mercado imobiliário e você entende que o tijolo areia e cimento, empilhados, depois de algum tempo, ele ainda tem uma vida que, assim, ele fica mais 100, 200 anos em pé, se você fizer um bom projeto, as marcas olharam para isso e falaram, está na hora de eu acessar esse mercado, porque se eu não fizer isso, vai demorar para eu manter na mente do meu consumidor que eu sou importante para ele. Perfeito. Então foi aí que começou a acontecer essa chegada das marcas no setor imobiliário, tá, Sérgio Guerra? Então, quando lá em 2015 eu tomei conhecimento de um Casa Armani, eu fui conhecer o empreendimento, eu falei, não, isso aqui não é um empreendimento imobiliário, isso aqui é a visão do Giorgio Armani na concepção de um produto imobiliário. Então, você para de enxergar o tijolo, areia e cimento e você passa a enxergar a visão do estilista. Como é que ele pensou isso? De que forma que ele conversou com as equipes de arquitetura e engenharia para trazer esse traço para o empreendimento? Por que que isso aqui foi ambientado? De que forma isso foi ambientado, essa área comum, essa área de lazer? E desde então eu venho falando sobre esse tema e defendendo que em algum momento os incorporadores vão precisar sim trazer esses elementos do design, da moda, do setor automobilístico para dentro das suas operações imobiliárias. E felizmente isso tem acontecido muito mais rápido do que eu imaginava. Tá? E eu posso dizer aqui para vocês e para a nossa audiência que está aí nos escutando que hoje eu já estou por trás de 3 empreendimentos assinados no Brasil, que logo eles vão surgir, com 3 grandes marcas. Quando eu falo grandes marcas, não são essas marcas mais conceituadas, mas são marcas muito relevantes e tem empreendimentos surgindo no norte e no sul, que eu estou por trás. Por quê? Nessa longa caminhada de falar sobre brand and building, eu acabei me associando à empresa que faz a gestão das marcas do mercado de luxo, que controla os escritórios de Singapura, de Milão, Nova York, Miami e agora chegamos em São Paulo. Então, Maravilha. muito do que essas marcas estão fazendo, eu estou junto, eu estou aproveitando o conhecimento, eu estou trazendo isso para o mercado. E esses incorporadores com os quais eu conheço, e olha, eu estou dando essa informação para vocês aqui, ela ainda é uma informação fresquinha, tá? É uma informação que está surgindo agora. Pouca gente sabia disso, mas eu estou hoje representando mais de 60 marcas do mercado de alto luxo. Então, quando um incorporador quer acessar essas marcas, eles passam por aqui, eu converso com eles, eu entendo qual é o projeto, o que está acontecendo, qual é a essência do projeto, para que foi pensado, eu conecto com uma marca lá que também traduz para isso. E, Guerra, dizendo muito rapidamente para você, já alonguei demais, mas sim, eu vejo isso como uma grande oportunidade para o incorporador também gerar valor em 2 pontas. Que quando você assina um empreendimento, você melhora o teu VGV, porque ele valoriza ainda mais o teu empreendimento. E a segunda ponta é que quem compra esse empreendimento, seja para morar ou para investir, ele está comprando algo que faz sentido para o momento de vida dele. E todo mundo gosta de dizer assim, eu ando de Ferrari. Alguém vai dizer, eu quero morar no Ferrari. Todo mundo gosta de comprar uma bolsa Louis Vuitton. Algum dia vão dizer assim, eu moro ali, no Louis Vuitton. Sabe? Então, isso mais do que você, naquela localização, mais do que você simplesmente erguer uma torre e estampar a marca uma empresa como essa do alto luxo, você não está criando nada mais do que um belíssimo endereço. É isso que tem que ficar claro. Estamos criando o endereço agora, que é o nosso grande desafio hoje, criar endereços. Então é isso que o branding building faz. Ele gera valor então para o incorporador, ele gera valor para o consumidor e para aquele espaço de terra ali, para aquele terreno, ele gera o quê? A localização deixa de existir para criar o endereço. Então é isso que a gente tem que pensar daqui para frente quando a gente assume que vamos ter empreendimentos assinados. Mas não é qualquer empreendimento que passa por esse crivo da assinatura, não. Tá? Eu quero deixar claro aqui que assim, não adianta mostrar projeto e falar, quero assinar. Muito pelo contrário. Porque essas marcas elas querem incorporadores que respeitem as cidades, incorporadores que valorizem o espaço que lhe foi dado para desenvolver o empreendimento
E aí, de novo, né, fazendo conexão com coisas que nós já falamos aqui. Essas marcas elas querem conversar com incorporadores que tenham uma boa relação com o setor público. Essas marcas elas querem incorporadores que tenham história, que tenham experiência e que não estão aí da noite para o dia subindo uma torre dizendo assim, eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Que dinheiro? Para as marcas não faz sentido mais ter. Elas já têm muito, mas elas querem Sim. entregar projetos que, de novo, conectem de forma emocional com o público comprador e gerem valor para todas essas partes que a gente acabou de falar aqui. Legal. Maravilhoso, maravilhoso, Gustavo e Guerra. Nossa, só borbulhando aqui a cabeça fervendo, viu? De coisas, insights maravilhosos. Obrigado, Gustavo. E, Imagina. Gustavo, é assim, ó, a gente acompanha aqui, somos fãs lá do Conectem Mob, certo? E você é um dos requisitados aí com muita frequência, né? No Conectem Mob. E você, agora na última presença sua, você foi lá mapeou e levou as tendências aí do mercado. Aquelas que você já comentou com a gente, o que você pode ampliar na sua análise aí, tá? De tendências que vão estar na prancheta, no terreno, no tijolo e na chave do comprador. Muito legal, Sérgio. Bom, sobre o Conecta, ele tem 11 edições. Eu participei de 10. Eu sou a pessoa que mais subiu no palco do Conecta. Foram 10 edições de Conecta. E acho que em algum momento eu tive uma certa relevância para estar nesses 10 últimos anos de Conecta, né? E sempre que eu vou ao Conecta, eu levo alguma coisa diferente para quem vai me ouvir. Sérgio, Guerra, para nós que somos da velha guarda, e a gente pode falar isso com todo o respeito, que nós somos mesmo da velha guarda, a gente está acostumado mesmo com esse mercado há muitos anos, a gente sabe que não é qualquer coisa que vale a pena você falar. Né? Nós temos ponderações, nós temos muitos estudos, faz parte do nosso dia a dia estar atento às mudanças de mercado, a enxergar oportunidades. E quando a gente fala de tendência, qualquer coisa pode ser tendência. Qualquer coisa. Se hoje eu, careca, pintar minha cabeça de laranja e alguém achar bonito, vai querer ficar careca e pintar a cabeça de laranja, eu estou criando uma tendência. Como que é criar tendências? Criar tendências é quando algo ou alguma coisa que você faz, ele gera atratividade para outras pessoas e que elas possam repetir ou então criar algo em cima daquilo. Isso é um gerador de tendência, tá? Bom, falando especificamente do setor imobiliário, existem muitas tendências que não se aplicam. Tem muita coisa que o pessoal diz que é tendência, mas que já ficou no passado, já é algo que já teve a sua validade. E falar de tendência hoje é você ter visão de como as coisas se comportam na cabeça de quem vai adquirir produto imobiliário. O incorporador, muitas vezes, ele tem projetos. E muitas vezes esses projetos, eles são o chamado mais do mesmo, porque ele traz assim uma caixinha quadrada, 60 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro, suíte, 20 itens de lazer na melhor localização da cidade, ou seja, é o mais do mesmo. E tá tudo bem, se para ele isso dá resultado, tá tudo bem. Se para ele isso é segurança e conforto na hora de entregar o empreendimento, tá tudo bem. Mas o incorporador que está preocupado, como a gente já falou, no desenvolvimento da cidade e no olhar para o consumidor, esse cara tem que começar a escutar mais sobre o que está sendo pensado em termos de tendências imobiliárias. E quando eu falo de tendências imobiliárias, eu não estou falando de tecnologia. Eu já ouvi dizer que tendência imobiliária seria o uso de inteligência artificial. Não. Inteligência artificial não é tendência. Inteligência artificial é uma ferramenta que possibilita você ter ganho de produtividade, otimização de tempo. Isso não é tendência. Isso é uma tecnologia que está aí. Tendência é algo que as pessoas vão utilizar no seu tempo ali, estando dentro de um empreendimento imobiliário, e aquilo gera valor para ela de algum jeito, tá? Então, eu tenho hoje mapeado 45 tendências que estão realmente transformando o setor imobiliário. 45. Tá? E eu dividi em 5 grandes grupos. Então, você tem tendências de tecnologia, você tem tendências em marketing e comunicação, você tem tendências de arquitetura e construção, você tem tendências na captação do recurso financeiro, no funding, e você tem tendência de comportamentos.
E se eu puder destacar dentro dessas 45, algumas que eu vejo que estão dando cada vez mais sentido para o desenvolvimento de um produto, de um empreendimento, vamos olhar para o Minha Casa Minha Vida. As pessoas que compravam no passado Minha Casa Minha Vida, elas compravam pela necessidade do morar, de ter um teto. E quando você tem um teto, você dá qualidade de vida para uma família, você dá segurança para o pai de família, ele se sente confiança no outro dia de sair para trabalhar, as crianças estão protegidas. Então, antigamente se vendia o Minha Casa Minha Vida com esse viés de informação. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, pelo que eu tenho estudado e mapeado, a gente chama de Minha Casa Minha Vida turbinado. Ó, Não é mais o Minha Casa Minha Vida caixinha quadrada. É o Minha Casa Minha Vida com uma boa conexão de internet, com uma boa rede de instalação de TV a cabo, com um rooftop que tenha um espaço agradável para o morador chamar os amigos, fazer um churrasco, reunir com todos os outros moradores, ter uma vista privilegiada da cidade, ter uma piscina de raia, ou até mesmo uma piscina de raia infinita, porque isso valoriza o empreendimento. Ou você ter um Minha Casa Minha Vida com um salão de jogos, não o salão de jogos tradicional de snooker, ping-pong, mas aquele com sala gamer, sabe? Porque os padrões hoje de quem habita esses empreendimentos mudaram consideravelmente. Então a gente tem esse que eu destacaria, que é o Minha Casa Minha Vida turbinado. E eu já tá. conheço algumas incorporadoras que já estão olhando para isso e estão entregando empreendimentos fantásticos para o público baixa renda, como a gente diz, né? Padrão econômico, mas produtos fantásticos. Uma outra tendência que eu adoro destacar é a questão da naturalidade e da sustentabilidade. Por muitos anos a gente empilhou tijolo, areia e cimento, levantou torres de aço e concreto, certo? Hoje o público consumidor ele está querendo voltar ao passado e ele está buscando empreendimentos que, quando você fala de sustentabilidade, ele não precisa ter água de reuso, placa solar, não é isso. Ele quer produtos sustentáveis, ele quer produtos que tenham alta gerência. Ou seja, o produto mesmo se gerencia na questão do consumo de eletricidade, de água, de elevadores, ar-condicionados. Então, projetos que trazem essa visão são projetos sustentáveis. E a questão da naturalidade é que cada vez mais as pessoas estão querendo habitar em lugares que usem elementos da natureza. Pedra, água, madeira, uma passagem de ar, sabe? Então a gente tem que olhar para isso. E os empreendimentos que vêm hoje, quando fala, esse empreendimento ele tem naturalidade, é uma parede verde. Não, isso não é naturalidade. Sim. Naturalidade é você trazer a pessoa de volta ao passado e dar conforto emocional para ela. Então, os empreendimentos de agora precisam enxergar essa tendência, a tendência da naturalidade. E uma terceira que eu gostaria de destacar para vocês aqui é que, mais do que você pensar em arquitetura, você tem que pensar em estética. Mais do que você pensar em design de empreendimento, você tem que pensar em estética, porque o belo faz sentido hoje. O belo faz sentido. As pessoas estão hoje buscando empreendimentos imobiliários que têm a beleza na sua concepção. Então, assim, mais do que você pensar em quantidade de metro quadrado, vamos pensar também na quantidade de metro quadrado atrelada à beleza do empreendimento. Vamos pensar na naturalidade, na sustentabilidade. E vamos pensar em como você atrai pessoas que queiram viver em um lugar que foi feito para ela respondendo por suas necessidades primárias. É um papo aqui, Guerra e Sérgio, que ele fica um pouco filosófico, porque eu gosto de filosofar em cima das coisas, porque eu estudo demais. Eu dedico 2 horas do meu dia, todos os dias, para estudar. E eu faço isso há mais de 10 anos, para estudar mesmo, tá? Para estudar mesmo. E estudar esses movimentos. E o que acontece quando você se preocupa com quem habita o teu empreendimento? Você quer causar um impacto positivo na vida dessas pessoas. Eu vou lançar mais uma tendência aqui, já passo a bola para vocês, que quem procurar conhecer o estudioso chamado Carlos Moreno, um espanhol, Carlos Moreno, ele é um estudioso de mercado, ele não faz parte do nosso mercado imobiliário, mas ele estuda mercados. Ele criou um conceito chamado cidade de 15 minutos. Uhum. E esse estudo que ele fez em Paris, Barcelona e agora, se não me engano, Londres, ele conseguiu provar que
comércio, serviço, educação, que estejam próximos da residência das pessoas em até 15 minutos de caminhada, são localizações que são mais beneficiadas com investimento e que atraem cada vez mais pessoas para viver ali. Então, quando ele fez esse estudo, depois procurem lá, cidade de 15 minutos. A gente tem que entender que para resolver os nossos problemas, eu preciso cada vez menos de deslocamento, eu preciso que as coisas estejam próximas. Eu preciso que as coisas estejam perto de mim para que eu possa andar pouco, resolver uma situação. Ou então, um clique de elevador, que é uma outra tendência que eu lancei, que chama, quando você fala da cidade de 15 minutos, você tem walkability, a caminhada. Quando você clica no botão do elevador, chama liftability. Ou seja, eu preciso descer do elevador e ali no hall eu preciso encontrar uma oferta de serviços que me ajudem no dia a dia. Então, acho que essas 4 tendências aqui são tendências muito importantes e eu fecho essa conversa aqui, passando a bola para vocês, dizendo que produto imobiliário de sucesso hoje, empreendimento imobiliário de sucesso hoje, não é produto de localização. É produto que tenha cada vez mais a visão de serviços atrelados à sua concepção, tendo a estética, a naturalidade e a entrega de valor para uma comunidade cada vez mais bem pontuados. Acho que essa é uma definição máxima da gente entender o porquê de desenvolver novos empreendimentos. Fantástico, né, Guerra? Com certeza, Siqueira, com certeza. Mas, viu, Gustavo, me fala sobre essa questão de bancos são os novos incorporadores do mercado. Detalhe Guerra, isso isso para aí, gente. isso deu o que falar, viu, Guerra? Quando eu fiz esse comentário numa das redes sociais, aí, isso deu o que falar. Eu tive muita gente defendendo essa visão, e tive poucas pessoas criticando. Mas acho Uhum. que a visão de cada um, ela é respeitada, ela deve ser sempre respeitada. Isso em qualquer momento, em qualquer coisa que você faça, você tem que ter os dois lados e entender como os dois lados pensam. Mas quando eu disse que os incorporadores serão os novos bancos, ou melhor, os bancos serão os novos incorporadores, não estou dizendo que o incorporador vai perder o sentido ou vai perder a razão de existir. Muito pelo contrário. Esse cara vai ser uma ferramenta para os bancos em algum momento. Ferramenta. E talvez esse incorporador de hoje, ele tenha uma dependência cada vez menor dos bancos, porque ele vai ser sócio do banco. Mais do que captador de funding, ele vai passar a ser sócio do banco. E o banco, que é uma instituição que sabe tudo que a gente faz com o nosso dinheiro, esse cara pode um dia, imagina que, hipoteticamente, o Sérgio é incorporador. Ele pode chamar o Sérgio e falar assim, Sérgio, ó, eu vejo que você atua no bairro XPTO de São Paulo. Eu tenho aqui 100 mil clientes que moram nesse bairro. 100 mil clientes com esse perfil de consumo e uso do dinheiro. Eu tenho aqui 100 mil clientes que eu posso apresentar para você e você já tem o empreendimento vendido para esses 100 mil clientes. Ah, você tem quantas unidades? Eu tenho 100. Ó, então, a chance de você vender 100 unidades para 100 mil clientes é muito mais fácil. Porque o banco sabe exatamente, Guerra, o que você faz com o seu dinheiro. Ele sabe o quanto você gasta no cartão de crédito, o quanto você faz de Pix, o quanto você usa o cartão de débito, e ele olha todo esse seu consumo, ele sabe, ó, gastou no cinema, gastou no varejão, no supermercado, fez uma viagem internacional, comprou dólar, fez isso, fez aquilo, ou seja, ele tem uma visão completa de quem é você. Então, quando eu digo que os bancos podem ser os próximos incorporadores, é que se o banco sozinho quiser incorporar, ele consegue. Se o banco falar assim, eu quero virar incorporador, eu vou comprar terreno, eu vou contratar um arquiteto, vai fazer o projeto de incorporação para mim, chama um engenheiro para fazer o projeto de viabilidade, contrata um escritório jurídico para organizar para mim todas as questões de documentação, pronto, eu levanto o prédio aqui, prédio Banco XPTO. Pode isso vir a acontecer muito rapidamente. Ou então esse banco pode fazer o que eu acabei de comentar, entrar de sócio na operação de alguma incorporadora. Então percebe que tudo que rege o mercado imobiliário hoje, ele está na mão do dinheiro. A gente tem que pensar que o funding, essa captação do recurso financeiro, é o que realmente faz valer o mercado imobiliário. Porque você tem captação de funding para o crédito, você tem captação de funding para o incorporador,
você tem captação de fund via investidor. Ou seja, o dinheiro é que faz o nosso mercado rodar. Sem dinheiro, ninguém faz nada nesse mercado. O incorporador precisa de dinheiro, o banco precisa emprestar dinheiro, o consumidor precisa ter dinheiro para o financiamento, e assim vai. Então, eu só quis, nessa colocação que eu dei numa rede social aí, Guerra, explicar exatamente isso. Que se o banco um dia quiser virar incorporador, ele tem dois caminhos. Ou ele faz sozinho, ou ele usa um incorporador tradicional para ajudá-lo nesse planejamento, nesse projeto. E, fatalmente, isso vai acontecer. Que você já vê hoje alguns fundos acessando o nosso mercado imobiliário, e você vê fundos que até então entregava apenas o cartãozinho de crédito em troca de você dar o dinheiro para você investir ali na conta desse fundo. Hoje esses fundos já estão olhando para áreas no Nordeste, já estão comprando áreas no Nordeste, já estão comprando áreas no interior de São Paulo, e aí, quando você passa e vê a placa, está lá, Fundo XPTO Inc. Quem um dia ia dizer que um grande fundo investidor ia virar incorporador? E por aí vai, eu acho que tem caminho para isso. Isso que você está falando é bastante interessante, né? Porque existe outra bronca em cima de bancos aí que são dos grandes escritórios de advocacia, que o banco está virando ele monta um back-office dentro do próprio banco e principalmente nas questões patrimoniais, nas questões de administração de patrimônio, formação de holding, estruturação de empresas, os grandes escritórios estão perdendo cliente para grandes bancos que já estão fazendo isso, porque eles têm exatamente isso que você falou, ele tem acesso a tudo que o cara tem, né? Ele tem acesso ao patrimônio, tem acesso a tudo. Então, eu falei assim, por que nós não vamos começar a oferecer também para eles, da mesma forma que eles indicam investimentos, indicam tal, vamos chamar ele aqui, vamos fazer vamos propor para ele esse planejamento patrimonial, de sucessão e tudo mais. Então, está tendo uma bronca que eu já tenho visto algumas lives aí que eu tenho assistido que o pessoal tá bravo, porque. Mas não adianta ficar bravo, né? Na verdade é o seguinte: é uma nova realidade que todo mundo vai ter que encarar. Mas o banco realmente ele está assumindo situações, né? Que como ele já tem tudo na mão, por que não fazer, né? Se você tivesse no lugar do banco, você faria a mesma coisa. Não é? Claro, Então, é uma coisa bastante interessante, né? Que o que você falou na questão da incorporação, ela é exatamente, está vindo de encontro a exatamente isso que esses dias ainda eu estava vendo aí algumas lives do pessoal falando exatamente isso, assim, tão bronqueados aí com estão roubando nossos clientes aqui, né? na verdade, eu acho que não pode bronquear com o banco, né? Porque o banco é um grande parceiro do incorporador. O banco sempre foi e sempre vai ser um grande parceiro do incorporador, da Sim, construção. sim. Mas o que eles têm que enxergar é que, assim, quem vence o jogo hoje de qualquer setor de atividade econômica é quem dispõe da maior quantidade de dados e informação sobre os Uhum. consumidores. Não tem mais jeito. Antigamente, você não precisava ter essa grande quantidade de dados para vender seguro de vida, para vender seguro de carro. Hoje, até as seguradoras que fazem esse papel, elas detalham você para saber qual é o tipo de seguro para te oferecer, para cada vez menos receber não, e cada vez mais receber a tua assinatura num contratinho. No setor de incorporação é a mesma coisa. Os bancos eles vão facilitar a vida hoje do mercado, né? E assim, eu tive conversando agora, tá? Essa semana que passou, tive conversando com uma pessoa dentro de um dos maiores bancos privados do país. E ele me declarou: a gente tem essa ideia. Só que pensa comigo, o banco já é um Titanic. Se eu lá dentro abrir mais um departamento para alguém cuidar, para alguém sair buscando área, para alguém falar com o incorporador, eu vou fazer esse Titanic dar uma curva que dificilmente ele vai virar para a direita ou para a esquerda sem usar de muita força. Então, Guerra, os bancos ainda são engessados para algumas coisas. São engessados. Porque o negócio do banco não é incorporação imobiliária. O negócio do banco é ofertar dinheiro. E ele oferta dinheiro de diferentes modos. Mas se um dia algum desses bancos olhar para o mercado imobiliário e falar assim: o quê? Eu tenho aqui 1 milhão de clientes que têm um rendimento mensal aqui de R$ 50.000. Pá, para eu vender um empreendimento de alto padrão para esses caras lá no litoral
cearense, montar uma empresa só para isso, eu faço mais dinheiro do que ficar aqui pedindo para o meu gerente bater meta de venda de seguro. Pronto, acabou. É um outro né? mercado que está sendo construído. Tá? Excelente, excelente. E, na real, aqui a gente vai somando os assuntos e os assuntos estão interligando e vão abrindo mais portas e mais janelas em cima do tema imobiliário. Eu vou fazer um questionamento com você aqui, Gustavo, exatamente isso, porque você está muito atrelado ao mercado de PropTechs, né? Pelo Uhum. menos sempre você coloca essa bandeira aí na inovação e na tecnologia como uma bandeira muito representativa. E a questão das PropTechs como modelos de negócios complementares, tá? É, a aproximação com prefeituras, tá? A gente falou um pouco aqui da questão do setor público, mas Guerra, aqui a gente debate sempre que a gente está num momento muito particular porque prefeitos foram reeleitos precisando cada vez mais perante aos seus eleitores comprovar que tem capacidade. A tecnologia ainda não está instalada na maioria das prefeituras. Nas minhas pesquisas aqui, são 5.600 municípios do Brasil, perto de 200 municípios estão digitalizados. Vou dar o exemplo nosso aqui de Botucatu, são 1.485 quilômetros quadrados de extensão. Vou tirar 400 quilômetros da Cuesta aqui, que é uma área de montanha. Você tem 1.000 quilômetros para desenvolver o imobiliário, tá? Evidentemente regrado. E eu tenho somente 50 quilômetros quadrados urbanizados. Olha o tamanho da distância e do crescimento que o setor público parece que não tem um braço para andar, mas a hora que ele anda, que é exatamente na renovação do plano diretor, na discussão, ele não coloca isso. Essa proporção não está dentro do estudo, né? Para poder acelerar e ir para a vitrine e trazer o recurso e criar atratividade. E aí, o mercado da tecnologia, das PropTechs, podem acelerar esses processos para tomar decisões. Essa é a discussão que eu queria te inserir, Gustavo. Não, eu acredito sim, Sérgio, que quando você fala de tecnologia para o setor imobiliário, né, empresas que fornecem tecnologia para o setor imobiliário, fica evidente que elas vão ser o game change, né? Elas vão mudar o cenário mesmo que a gente tem. É normal, porque lá 100 anos atrás a gente dependia do carvão, 100 anos depois a gente depende hoje da internet para muita coisa. Tá? E claro, quando você tem uma tecnologia como a internet, que possibilita a troca de informação mais rápido, os pontos de contato cada vez mais simplificados, era inevitável que alguém do nosso setor, empresas do nosso setor, não olhassem para isso e falassem: vamos criar alguma coisa baseado em desenvolvimento de tecnologia. Assim como foi lá atrás a criação do motor a combustão, hoje você tem um motor eletrificado, você vai ter empresas do modelo tradicional, você vai ter empresas do modelo digital. Ponto. E todas convivendo muito bem. Mas, quando você pega o recorte Brasil, são 5.770 cidades. São 5.770 mercados imobiliários. Muitas vezes, dentro de uma cidade, você tem um rio, uma rua, uma planície, uma montanha que corta ao meio e gera mais um outro mercado. Você tem 2, 3 mercados dentro de uma mesma cidade. O Brasil, pelo tamanho que ele tem, é muito difícil você manter uma padronização da comunicação hoje e da troca de informação. E você não vai conseguir, em curto espaço de tempo, Sérgio, de forma alguma, unificar todas as prefeituras, unificar todas as entidades, todas as empresas, numa tecnologia que seja a tecnologia mandatória que diga: a partir de agora a gente vai fazer isso. Início da nossa conversa, o blockchain é um negócio para daqui 3, 4 anos. A inteligência artificial é um negócio para hoje, mas que ele vai ter uma validade até quando? A gente não sabe. E as empresas PropTech, elas quando surgiram, e eu tenho acompanhado desde o início, elas surgiram muito tempo atrás.
A primeira vez que alguém um dia cunhou o termo PropTech foi na Inglaterra, no ano de 1989. Bom, peraí, vamos dar um passo para trás. A gente não está falando de tecnologia para o setor imobiliário em 2020 para cá. Esse negócio é de 89. E lá atrás, quais foram as primeiras empresas de tecnologia? Os RPs, os CRMs. Aí depois vieram os portais imobiliários. Portal imobiliário é uma PropTech, queira ou não. Por mais que tem gente que goste ou não do portal imobiliário, ele é uma empresa PropTech. E a gente conhece e usa portal imobiliário há quantos anos? Há pelo menos 30. Sim. E ninguém deu como definição do portal imobiliário que ele é uma PropTech. Aí depois você vê empresas ali chegando mais recente, como empresas que olharam para a locação, a primeira iniciativa para gerar realmente valor usando tecnologia para o nosso setor veio de uma empresa de locação, que se preocupou com a locação, com a fiança, com o seguro fiança, certo? Certo. Na sequência, veio uma outra empresa olhando, então, para compra e venda de imóveis sem intermediação. Depois vieram outras empresas pensando assim, pô, eu vou criar uma solução para o atendimento, vou criar uma solução para visita, vou criar uma solução de realidade aumentada, realidade virtual, vou criar uma solução para definição de projeto arquitetônico, ou seja, o escopo ele é muito grande quando você olha para essa área de empresas que tem um tech no final. Porque aí não é só a PropTech. A PropTech é a mãe de todas as tech. E aí você tem a Construtech, você tem a Retail Tech, você tem a Fintech, você tem, enfim, outras e outras techs que vieram por baixo de uma PropTech, de uma chamada PropTech. E para quem não sabe o que é PropTech nada mais é do que empresas que atendem o setor imobiliário com algum tipo de tecnologia embarcada numa prestação de serviço. Ponto. E eu vou dizer para vocês que as pessoas se incomodaram muito, hoje já nem tanto. Hoje, para o profissional da ponta, ali, o corretor, as imobiliárias, que foram aqueles que sempre criticaram as empresas tech, hoje são eles que mais usam as empresas tech. Perfeito. São eles que buscam cada vez mais essa ferramenta para ajudar no seu dia a dia. E é saudável demais a gente ter isso, Sérgio Guerra, é saudável demais. Não dá para a gente parar no tempo e achar que o mercado imobiliário, que é o mercado que é o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo, ele não iria abrir suas portas para a inovação. Dificilmente ele ia se segurar tanto tempo. Então, o que que eu vejo, né? As PropTechs, elas são um mal necessário para o nosso setor, do ponto de vista de criar oportunidades. Mas ela é um bem mais necessário para o nosso setor, cada vez mais um bem necessário, para possibilitar que a gente tenha cada vez menos ruído numa transação. Porque a gente sabe, uma ponta é humano, na outra ponta é ser humano. Quando dois seres humanos se encostam, tem atrito, para o bem ou para o mal. E quando a gente olha para o mercado imobiliário, a maioria dos atritos entre seres humanos é para o mal. Porque sempre tem alguém que quer discutir com alguém, sempre tem alguém que quer impedir alguma coisa de alguém. E o que uma empresa tech tem feito é possibilitar que esses atritos sejam leves, e que as pessoas se entendam, e que os processos sejam cada vez mais encurtados e otimizados, e que o tempo de cada uma das pessoas sejam respeitados. E é por isso, quando a gente olha para o Brasil hoje catalogado já tem mais de 3 mil empresas que se definem como empresas tech. No mundo, já passou de 100 mil empresas. Tá? Então, assim, eu acompanhei desde o começo, eu vi a evolução, eu vi a onda, mas uma coisa tem que ficar claro aqui também, tá? A empolgação das empresas tech acabou. Aquela coisa de o dinheiro infinito, de você gerar cada vez mais barulho no mercado, isso acabou, acabou. Porque só por definição, uma empresa de tecnologia, ela só existe se ela tem pessoas capacitadas para gerir o modelo. Perfeito. Então, lá atrás, quando dois, três amigos se juntavam e pensavam assim, eu sei codificar, eu sei pensar o marketing, eu sei pensar o design, criamos uma solução. Captava milhares e milhões de reais para fazer a sua ideia avançar. Hoje isso já não existe mais, e o que se espera hoje dessas empresas tech é que, mais do que terem boas ideias, elas tenham definitivamente mais entrega de valor na ponta mesmo.
Elas precisam não só viver de PowerPoint, elas têm que viver de execução. E é aquilo, né? Inovar está no ato de executar. Então, cada vez mais eu espero que apareçam empresas que se autodenominam empresas tech, mas que olhem para o nosso mercado e saibam como se comportar dentro desse mercado, porque no primeiro deslize a gente busca outra solução rápido. Maravilha, obrigado. Legal. E, Gustavo, falando agora dos corretores e corretoras de imóveis, né? Para realizar os negócios e ter menos atrito, né? E agora estamos cheio de ferramentas e tudo mais, né? Então a gente sempre fica naquela, né? Ah, o simples fato de eu ficar atrás do computador e pilotando o mouse, né? E usando redes sociais, né? Como que você enxerga isso, né? Porque hoje a gente tem a inteligência artificial atuando, né? A gente vê tudo isso aí atuando e é um futuro que não tem como você ficar de lado, né? E do outro lado também eu vejo, né? O Siqueira também vê muito disso também. A gente discute muito essa questão que o fio de bigode e o olho no olho ele não vai ser substituído, né? É uma Não, coisa que tudo pode substituir, qualquer processo padronizado e um processo que seja que tudo que dá para ser robotizado, ele vai continuar evoluindo nesse sentido, né, Siqueira? A gente estava conversando sobre isso nessa semana. Mas existe uma coisa que é o olho no olho, que é o fio de bigode, que eu acho que ainda vai demorar um tempo, né? E o que que você acha aí? O que que você poderia falar para esses corretores e corretoras aí na sua atuação para evitar mais atritos? Porque à medida em que a informação é mais rápida, começa a acontecer uma porção de coisas aí. Os atritos também aumentam em função disso, né? exatamente, Guerra, exatamente. Mas sempre que eu converso com corretores, e olha só que eu converso com muitos corretores todos os anos, tá? São vários eventos que eu vou e assim, é muita gente que eu paro para falar e muitos são meus amigos, tá, Guerra? Tenho muitos Uhum. amigos pessoais que são corretores de imóveis e a gente sempre senta para tomar um café, a gente está almoçando, conversando aqui numa câmera, como a gente está fazendo, e esses amigos estão espalhados pelo Brasil. Muitos deles me cobram de algo que eu sempre falei lá atrás. Eu sempre disse, o momento da tecnologia, ele vai chegar. E tecnologia, assim como inovação, é rolo compressor. Se você não tiver preparado, vai te esmagar. E eles me cobram disso. Cadê o dia? Cadê o dia? Cadê o dia? Eu falo para eles. O simples fato de você sentar na mesa de trabalho, ligar o seu computador e usar o chat GPT para qualquer coisa que você quer fazer, já mostra que a tecnologia está aí e está te esmagando. Porque a sua dependência está tão grande para uma ferramenta como essa que você perdeu o sentido de ser corretor de imóvel. Aí eles param, ficam pensativos e falam, pô, não é que você tem razão? E é verdade. A tecnologia em si, ela para o corretor de imóvel, ela é uma grande aliada, mas ela é uma aliada para responder dúvidas pontuais. Não é para o corretor de imóvel chegar, por exemplo, né, num chat GPT e dizer assim, meu cliente não tem dinheiro para comprar. O que eu devo fazer para captar mais recursos? O que eu devo fazer para que ele possa dar a entrada no valor X? Não, não é isso. Não é isso. A tecnologia, ela está aqui para te ajudar a simplificar o processo. Então, eu faria uso de tecnologia simplesmente quando a minha dúvida ela não é respondida pelos outros meios que eu já esgotei de buscar. Se eu não conseguir uma resposta de uma entidade, de um setor público, de um cartório, peraí, vamos entender se a tecnologia tem resposta para isso? Mas o que a grande maioria dos corretores, a maioria mesmo, tá? Quem estiver ouvindo a gente aqui, pode até me escrever depois, mas o que a grande maioria dos corretores de imóveis tem feito hoje é terceirizar o seu conhecimento e sua força de trabalho para uma tecnologia. Quando, na verdade, esse cara ele deveria estar fazendo o contrário. Ele deveria estar coletando dados estatísticos e matemáticos do seu mercado, ele deveria estar coletando dados de consumo, ele deveria estar olhando para o seu histórico de atendimento passado e criar o próprio chat GPT dele em cima de tudo que ele já fez até hoje. Ah, está 20 anos no mercado? Tá, pega os últimos 6 meses, vê as pessoas que você atendeu nos últimos 6 meses, que tipo de conhecimento e ensinamento elas estão te dando, que pode promover você a um trabalho melhor de atendimento, a um trabalho melhor de apresentação de produto, a um trabalho melhor de buscar a informação correta junto
aos órgãos responsáveis, mas não, eles querem sentar, digitar meia dúzia de frases e esperar a resposta pronta. Então, Guerra, a função do corretor de imóvel, a presença do corretor de imóvel no setor imobiliário, ela não tem fim. Por mais que todo mundo queira dizer que um dia esse cara vai ser substituído, ele não vai ser substituído. Ele vai se deixar ser substituído por um outro corretor que entendeu a dinâmica desse mercado e sabe que ele precisa ter a tomada de decisão baseada em aprendizado, baseada em conhecimento, e também tem a ferramenta como auxiliar para definir realmente se o que ele pensou está correto ou não. Tá? Então, os corretores que vierem preparados para esse novo momento do mercado vão substituir aqueles que não estão preparados. E tem mais. Eu posso declarar aqui para vocês que hoje o que a gente chama de corretor de imóveis, daqui a 10 anos, daqui a 5, 10, 15, não sei quanto precisar, mas ele vai ser chamado de corretor de alguma coisa, mas ele vai estar vendendo imóvel, porque a sua Sim. função vai ser aprimorada, a sua função vai ser atualizada, que com tanto conhecimento adquirido hoje de forma simples e fácil, esse cara vai ter que ser um estudioso de mercado, esse cara, mais do que um mostrador de imóvel, ele vai ter que ser um cara que vai ter que entender da matemática, vai ter que entender de como fazer correlações estatísticas. Cara, eu faço isso e já faz um bom tempo, porque eu nasci dentro de uma faculdade de engenharia que me permitiu entender esse tipo de coisa. Mas vai ser possível hoje o corretor de imóvel fazer a mesma coisa. Ele vai ser um Uhum. profissional orientado. Olha só, o corretor de imóvel vai ser um profissional orientado à tomada de decisão através de dados e informações estatísticas. Se ele for o cara que simplesmente recebe o interessado no imóvel, apresenta o folder e depois leva para uma visita, e se o cliente não gostou ou não quer continuar a conversa com ele, vai dizer assim, esse cara está frio, esse cara não está no momento de compra. Não existe gente que não está no momento de compra ou está frio. Existe um atendimento que foi feito de forma errada, sem entender quem era aquela pessoa que estava na sua frente. Porque se eu sei a capacidade de pagamento, contexto prático de vida dessa pessoa, fica fácil apresentar a característica de produto. Simples assim. Excepcional, né, cara? Isso aí. E, Gustavo, na mensagem que você pode deixar aqui, por favor, além de todos os ensinamentos, insights que você deixou, as empresas vão ouvir aqui, né, Garra? E falar, puxa vida, viu? O Gustavo falou lá no começo lá que já está como conselheiro aí de empresas, declinou o nome de alguns clientes aqui. Como é que hoje, que queiram contratar o Gustavo para desenvolver e pensar em novos empreendimentos, como é que faz com o Gustavo e onde você deixa a tua mensagem aqui para a nossa audiência? Porque essa é a provocação, a gente quer agora, vai fazer fila aí, meu irmão. Poxa vida, ficaria muito grato se fizesse fila mesmo, mas, mas brincadeiras à parte. Me encontrar é relativamente simples, né? É só ir lá, por exemplo, numa rede social como o LinkedIn, procurar meu nome, Gustavo Zanotto, eu estou ali no LinkedIn, porque hoje tudo é rede social, né, Guerra? Não tem mais É, aquela coisa do cartãozinho como a gente fazia há 20 anos, né? Não não, tem mais isso, não. né? Então você tem que falar, estou na rede social X. Então no LinkedIn, procura lá Gustavo Zanotto, no Instagram, Gustavo H de Henrique, que nem eu lembro mais que eu chamo Henrique. Então Gustavo H Zanotto, procura lá. Pode me mandar uma mensagem, bater papo ali, a gente inicia uma conversa. E o que eu posso dizer para vocês, né? Acho que assim, o mercado imobiliário ele passa por uma transformação que não é de hoje, ele passa por uma transformação que já vem de algumas décadas. Então, desde do ponto de vista de entender que não é o simples fato de erguer uma torre ou fazer um condomínio horizontal de casas que vai mudar a vida das pessoas. O que vai fazer a mudança da vida das pessoas é a quantidade de inteligência aplicada no desenvolvimento daquele empreendimento, que faz com que eu me conecte cada vez mais rápido e gere essa conexão emocional que eu espero com o meu cliente, que ele olhe para aquilo e fale, é ali que eu vou morar, é ali que eu quero viver. Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje nos incorporadores e construtores é
Aprendam a criar produtos que conectem emocionalmente o seu cliente. Aprendam. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser estudada, tem muita coisa para ser validada ainda, mas aprendam como criar empreendimentos que conectem com o seu cliente consumidor. Pode aparecer algumas pessoas que dizem assim, mas eu faço isso e eu vendo rápido. Você vai vender rápido. Mas será que o seu empreendimento pensado hoje, daqui a 5 anos, no prazo de entrega, ele vai ter a mesma funcionalidade que foi pensado 5 anos para trás? Então, a gente tem que expandir essa visão, esse conhecimento, e é isso que eu faço. Eu ajudo incorporadores a pensar qual é o empreendimento que realmente faz sentido por pelo menos 50 anos. Que, além disso, a gente não vai estar aqui mais para ver, mas pelo menos nos próximos 50 anos eu penso dessa forma e ajudo incorporadores a pensar o seu desenvolvimento imobiliário muito baseado no desenvolvimento urbanístico. Legal. E já partindo aqui mais para o nosso final aqui, Gustavo, uma coisa que a gente gostaria que você passasse também para a nossa audiência e para a gente aqui, é uma frase que você tenha, né, um mantra, que você acredita nele, né, e um livro também, a indicação que você possa dar de um livro, que não necessariamente seja um livro profissional, mas um livro que é aquele de cabeceira que de vez em quando você pensa, né, no momento de reflexão. Muito bom, Guerra, muito bom. Eu vou dizer assim, eu não tenho nenhuma frase que para mim seja um mantra, não tenho nenhuma frase que eu levo comigo e sempre gosto de repetir. Mas, se tem uma frase que eu posso deixar para o pessoal aqui, é uma frase que, dentro das minhas estruturas de trabalho, eu uso bastante para falar nas palestras. E isso aí talvez não é nem seja um mantra, mas seja uma constatação. Tá? Essa frase que eu levo para sempre assim nas palestras é: inovar, inovar é questionar o que já existe. Quem souber observar melhor tem resultados financeiros maiores. Então, assim, inovar é questionar o que já existe. Observe mais, rentabilize mais. Então, é isso que eu gosto de deixar para todo mundo. E um livro, Guerra, eu tenho lido muito. Eu tenho lido muito. Eu sou um leitor voraz, assim. Eu leio entre 2, 3 livros por mês, assim, tá? Então, são muitos livros que eu já li. Esse ano eu já li 2 em janeiro. Estou indo para mais 2 agora em fevereiro. Mas eu quero deixar um livro que ele conta uma história de uma das empresas mais emblemáticas que eu já conheci. O livro chama A História do Airbnb. A História do Airbnb. Porque ali, esse livro eu estou terminando, amanhã eu já termino. E ali ele tem cada questão, cada página, ele tem um aprendizado específico do modelo de negócio, de criação de ideia, de como atender cliente, de como em épocas de crise você conseguir fazer com que o seu produto ou serviço seja um produto de desejo. Então, a história da Airbnb, escrito pela Leigh Gallagher, é um livro assim fantástico, fantástico. Deve custar uns R$ 50, 45, R$ 50, mas é um livro que eu li esse mês, estou lendo esse mês, e sinceramente, Guerra, recomendo para todo mundo. É o livro mais atual que eu estou lendo, eu recomendo, porque ele tem muito ensinamento de construção de negócio, de modelagem, de visão de futuro, de não temer as incertezas. Em épocas de crise, o que você tem que fazer? Como você contorna problemas que você nem sabia que existia e de que forma você pode fazer junções de áreas, departamentos, pessoas para resolver aquele problema de forma simplificada. Então tá aí. Eu acho que inovar é questionar o que já existe, observe mais e rentabilize mais. E o livro, A História da Airbnb. É isso que eu deixo aqui de dica para o pessoal. Fantástico. Maravilha. Fantástico. E, Gustavo, para fechar com chave de ouro para nós aqui, com os agradecimentos, mas a gente, né, Guerra, a gente vai provocando os nossos convidados até o último segundo. Você pode deixar para nós aqui do Momento Imobiliário uma sugestão ou uma crítica sobre o que você acha dessa nossa iniciativa, tá? Com esse canal aqui e desde já, né, Guerra? As críticas é que nos fortalecem e nos desafiam para melhorar. Esse é o objetivo.
eu vou dizer para vocês, sem falsa modéstia, porque eu conheço os dois já de algum tempo, e eu vou dizer que o que vocês estão fazendo é algo muito benéfico para o mercado, de verdade mesmo, Guerra e Sérgio, de verdade. Quando surgiu o momento imobiliário, muita gente falou: nossa, mais um lugar para ler, mais um lugar para receber informação. Não, peraí, gente. Tem que olhar para quem são as pessoas que estão desenvolvendo o momento imobiliário e entender o que elas querem com isso. E o que vocês estão fazendo, de verdade, é traduzir a complexidade do nosso setor para algo muito fácil, simples de entendimento, trazendo pessoas, personalidades para falar aqui. Claro que cada tema é um tema, cada tema traz uma certa complexidade, um entendimento que vai ser feito depois de ouvir duas, três vezes essas conversas. Mas é importante salientar o seguinte: não são dois meninos, não são dois rapazes de 30 anos, sabe? São pessoas que têm uma experiência de mercado já há bastante tempo e que não, ninguém tira isso, né? A experiência é que eu não tenho cabelo, né? Mas se eu pudesse falar, o cabelo branco faz a diferença muitas vezes. Então, eu acho que o jovem, aquele que está entrando no mercado, ele tem que seguir vocês, tem que estar próximo de vocês. Vocês estão fazendo um trabalho espetacular de trazer pessoas aqui, pessoas de renome. Pode trazer outras pessoas também que muitas vezes ainda estão criando sua imagem para falar, e isso faz todo sentido. Então, obrigado pelo convite, obrigado por vocês me darem essa oportunidade aqui. Ainda brinquei, Sérgio, com a minha esposa, com a Elisa. Falei: ô, Elisa, te chamaram antes de mim. Olha que eu conheço o Sérgio há bastante tempo. Mas brincadeiras à parte, não existe a vaidade, não existe esse tipo de coisa. Vocês têm em mim aqui um amigo, se precisarem de qualquer coisa. O Sérgio sabe, é só levantar a bandeira. Eu estou sempre junto de vocês aí. E a única crítica que eu faço é a seguinte: precisamos criar o evento do Momento Imobiliário ainda, hein? Em Botucatu. Vamos tornar Botucatu uma cidade que os profissionais de mercado imobiliário vão no primeiro momento imobiliário ali. Vamos fazer isso acontecer, Guerra. Sérgio, vamos fazer isso acontecer. É boa Obrigado, meus ideia. amigos. Boa ideia. Boa ideia. Nós é que agradecemos, Gustavo. Gustavo, maravilha de conversa. Obrigado por ter estendido tanto, mas é gratificante ouvir você, tua fala, tua experiência. Com certeza vai preencher muitos dos questionamentos daqueles que tiverem aí a oportunidade e o privilégio de poder te ouvir. Muito obrigado, Gustavo. Agradecido eternamente com você. Eu que agradeço, meus amigos. Desculpa se eu me alonguei nas respostas aqui, porque assim, Guerra, eu gosto de falar. Se vocês me dessem 5 horas para falar, eu ficava 10 falando. Mas vocês me deram uma, eu fui duas, quase duas. Foi ótimo para todos nós. Nós é que agradecemos aí, Gustavo. Um abraço a Muito todos obrigado, aí na meus nossa amigos. audiência. Um abraço, até lá. Até lá.